Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros acaba de ganhar tração gigante. Líder da categoria anuncia paralisação nesta segunda-feira. Inclusive, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês. Eu vou trazer a notícia completinha nos mínimos detalhes. Essa notícia gerou pânico e desespero dentro do governo Lula, agora neste exato momento. E é sobre a greve dos caminhoneiros, gente. A paralisação dos caminhoneiros no Brasil inteiro. Líder da categoria anuncia paralisação nesta segunda-feira e Lula da Silva está completamente devastado com essa notícia. E por que o Lula está tão preocupado? Eu vou trazer e explicar tudo nesse boletim para todos vocês. Pessoal, outra notícia que eu vou trazer para vocês. Me desculpem o palavreado, mas vocês sabiam que o pau tá quebrando dentro do PT, agora neste exato momento? Briga feia, gente, tá? Dentro do PT, entre candidatos do PT, entre políticos do PT. O pau tá quebrando dentro do PT. Treta feia, briga feia, dedo na cara. E o pior, o Lula está envolvido em toda essa treta, toda essa confusão. Sim, Lula diretamente envolvido em toda essa confusão. Vocês acham que é só na direita que acontece treta? Picuinha? Não, gente, tá? Pau quebrou dentro da esquerda, dentro do PT. Lula está envolvido até o pescoço nessa treta. Eu vou explicar para vocês tudo que está acontecendo dentro da esquerda, dentro do PT. E agora, gente, tá? Estados Unidos, o governo americano, Donald Trump, acaba de fazer anúncio bombástico que deixou o Lula completamente furioso. O governo americano, Donald Trump, agora, gente, tá? A semana mal começou e o Lula já está aí recebendo notícias terríveis dos Estados Unidos. Donald Trump, governo americano, acaba de tomar uma decisão aqui bombástica que atingiu o Lula em cheio. Vocês vão saber porque eu vou contar tudo para vocês, gente, tá? Aqui nesse boletim. Claro, vocês já sabem como é que funciona, tem outras informações que eu separei aqui também para vocês. Rapidinho, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Fabi. Aqui é notícias de altíssima qualidade o tempo inteiro, 24 horas por dia, gente, tá? Vamos lá, dando início aqui com as informações. Tá aqui, gente, tá? Na imprensa. Greve de caminhoneiros, líder da categoria anuncia paralisação nesta segunda-feira. Gente, o Lula deve estar desesperado, porque isso aqui, gente, tá? É uma bomba atômica que vai ter um impacto muito negativo contra o Lula, gente, tá? O Lula que tá louco aí para se perpetuar no poder. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, disse que caminhoneiros de todo o país devem parar a partir das 0 horas desta segunda-feira, dia 13. De acordo com ele, em um vídeo em que mobiliza os colegas, a movimentação deve ser localizada nos portos. Segundo o dirigente da Abrava, o objetivo é pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tá, a colocar em votação a medida provisória do frete antes do fim do prazo de vigência, 16 de julho. Então, é o prazo final que o Davi Alcolumbre tem, que é agora, no dia 16 de julho. Então, se eles ficarem parados de braços cruzados, o tempo vai expirar e não vai ser votado. Então, eles estão paralisando tudo, anunciando. 2 semanas a gente vem lutando e até agora nada. 2 semanas e a gente vem lutando e até agora nada. A gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como fez em 2018. Esta paralisação não é o Chorão, não é o Zé Trovão, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não vamos aceitar perder essa medida provisória. Não vamos aceitar caducar, declarou o Chorão. A paralisação, no entanto, não seria um consenso no meio. A Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, a CNTA, disse em nota enviada à Gazeta do Povo que a entidade acompanhou com preocupação a demora na votação da medida provisória e que compreende a insatisfação dos caminhoneiros com a falta de definição do Senado. Mas, apesar disso, sua disposição até a sexta-feira era de manter diálogo.
Quanto à decisão de eventual paralisação, é prerrogativa de sindicatos, a partir da convocação de assembleias e suas bases. À Confederação cabe dialogar com o governo e com o Congresso e levar os pleitos da categoria às partes envolvidas, como tem feito desde o início da tramitação da medida provisória. Então, o líder dos caminhoneiros anuncia paralisação nessa segunda-feira. O que o Lula vai fazer? Né, gente? Eu acho que aqui teve um recado para o Lula, né? 13, duas vezes, Davi Alcolumbre. Ou seja, o Lula e o Davi Alcolumbre estão com um problema gigante para resolver essa semana. Essa semana mal começou e começou terrível para o Lula e também para o presidente do Senado, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que está com um abacaxi gigante para descascar aí durante toda esta semana, gente. Então, tá aqui, líder da categoria anuncia paralisação a partir desta segunda-feira até o Davi Alcolumbre colocar a medida provisória para votação que beneficia aí essa categoria tão importante para todo o Brasil. E agora, gente, mais um motivo, além da greve dos caminhoneiros, mais um motivo de preocupação para o Lula acabou de ser divulgado aqui, ó, e saiu no G1. Estados Unidos decidem na quarta sobre tarifaço ao Brasil. Governo Lula aguarda a dimensão da decisão para calibrar a reação. Ou seja, o governo Lula, basicamente não fez absolutamente nada para impedir que o governo americano tarife o Brasil em 25%. Muito pelo contrário. Não mandou basicamente ninguém para tentar resolver a situação. Ao contrário do Flávio Bolsonaro, que esteve lá naquela reunião, representando o Brasil, fazendo um trabalho de um presidente da República mesmo, né? Isso ele nem é presidente ainda. Foi lá, fez a defesa do povo brasileiro, dos empresários brasileiros, e a decisão está para ser tomada agora na próxima quarta-feira. Esse anúncio foi feito pelo governo americano. O governo brasileiro vai aguardar a dimensão da decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas de 25% e 12,5% nas exportações de produtos brasileiros para calibrar a reação ao governo de Donald Trump. Termina na quarta-feira, 15, o prazo para a Casa Branca decidir se coloca em prática ou não a nova ofensiva contra o Brasil. A equipe do presidente Lula trabalha como cenário mais provável a confirmação das novas tarifas. A hipótese foi reforçada após a declaração recente do representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jameson Green, de que os dois países ainda estão distantes de um acordo. Então, o representante do governo Trump disse recentemente que os dois países estão muito distantes de um acordo. É complicado, né? Como você vai fazer acordo com uma pessoa que está se lixando para esse acordo? Pelo menos é o que a gente percebe, que vem acompanhando aí na imprensa. A gente não está vendo um mínimo de esforço de Lula para tentar reverter esse tarifaço. Muito pelo contrário. Agora, recentemente, ao invés de tentar lutar pelo povo brasileiro, o Lula foi atacar o Trump, dizendo que o Trump teria inveja da China. Então, deu para vocês perceberem que aquela máxima, né, da oposição dizer que não, realmente o Lula quer o tarifaço, porque ele vai usar isso para fazer campanha. A soberania. E Flávio Bolsonaro é um lesa-pátria, um traidor da pátria. A coisa tá ficando feia. E agora, gente, Flávio Bolsonaro vai ter que fazer o trabalho do Lula e tentar salvar o Brasil mais uma vez, gente. O Flávio Bolsonaro, brilhantemente, está lutando para salvar o povo brasileiro dos tarifaços internacionais. Ele fez isso lá nos Estados Unidos, foi pessoalmente, ele que nem é presidente ainda, foi pessoalmente nos Estados Unidos lutar para proteger o povo brasileiro, ao contrário de Lula da Silva. E agora vai lutar contra o tarifaço 1 zilhão de vezes pior que está sendo proposto pelo governo chinês, os companheiros do Lula, né? Eu fico pensando, né? Imagina se fosse inimigo do Lula. Recentemente, o Lula chamou o Xi Jinping de companheiro, né? Inclusive, o Lula esteve lá com a Janja, pedindo ajuda, socorro para regulamentar a rede social. Passou uma vergonha sem precedentes, né?
E agora o governo Xi Jinping, o governo chinês, diz que vai tarifar o Brasil em 55% e até agora eu não vi o Lula falar um pio sobre essa notícia. Até agora o Lula tá caladinho sobre essa questão. Para cima do Trump, ele vai, né? Ele grita, esbraveja. Agora, para cima do Xi Jinping, ele fica pianinho, né? Caladinho. Tá aqui, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesse último sábado que pretende procurar autoridades do governo chinês para tentar reverter a tarifa de 55% sobre a carne bovina brasileira. Flávio também culpou o presidente Lula pela implementação da medida. As declarações foram feitas durante transmissão ao vivo nas redes sociais do senador. A decisão do governo chinês foi tomada em 31 de dezembro de 2025 e passou a ser implementada a partir de 1º de janeiro de 26. Com a medida, a carne bovina importada, que excede a quantidades específicas, está sujeita a uma tarifa adicional de 55%. E só Flávio Bolsonaro pode defender o Brasil, porque o Lula jogou toalha, gente. O Lula, ele tá focado em campanha, fazer comício, falar aquele monte de mentiras, as lorotas. Esse é o foco do Lula. Gastar, torrar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã, fazendo propaganda desse desgoverno. Esse é o foco do Lula. Salvar o Brasil das tarifas do governo americano e do governo chinês. Essa não é prioridade para o Lula. Não é prioridade para o Lula lutar pelos empresários brasileiros, pelo povo brasileiro. Ao contrário de Flávio Bolsonaro. Né, gente? Pessoal, tem mais informações que eu separei. Nesse boletim aqui tá ok. Eu tô tentando reduzir os vídeos aqui do canal para ficar melhor para vocês acompanharem aí o noticiário. Coloque aqui embaixo se vocês estão gostando aqui desse novo formato, gente, de vídeos mais curtos, para ficar mais fácil, mais compacto para vocês acompanharem as notícias, tá? Desculpa, gente, tá? O palavreado, mas o pau tá quebrando dentro do PT, dentro da esquerda, briga feia entre candidatos, entre políticos do PT, e o Lula tá envolvido no meio dessa confusão toda, gente, tá? Treta feia dentro do PT. Gente, pega o cafezinho e assistam de camarote o doutor Amarildo trazendo os detalhes, gente, tá? Dessa treta, briga feia dentro do PT, do Partido dos Tranqueiras. Vejam só. Briga e acusações dentro da esquerda e do PT aqui em Goiás, com participação direta do Lula. Olha só, eles gostam de fomentar as intrigas que existem na direita, mas parece que no PT as coisas não estão das melhores. Olha o que está acontecendo aqui em Goiás. O Lula resolveu convidar para uma reunião a deputada Adriana Corsi e a vereadora Ava Santiago e convidá-las a fazer parte de uma chapa majoritária, onde a Adriana seria candidata ao governo e a Ava Santiago ao Senado. Segundo Lula, essa seria a chapa ideal para fortalecer o palanque dele aqui no estado de Goiás, com as duas mulheres. Só que como nem elas acreditam na vitória do Lula, elas falaram: não, presidente, não vai dar certo não, nós vamos ser candidatas a deputada federal. Só que tem dentro do PT um candidato queridinho do Lula para deputado federal, que é o Delúbio Soares. O Delúbio Soares é bem conhecido, né? Ex-tesoureiro do PT, aquele que foi acusado de fazer toda a operação do mensalão e várias corrupções dentro do partido. Ele está com a ficha limpa, podendo ser candidato e é candidato a deputado federal. É piada, né? É piada mesmo. Mas a Adriana Corsi falou que não aceita e parece que o PT não está querendo ela como candidata. E aí a Adriana vem e denuncia misoginia no PT de Goiás porque estão tentando tirá-la da chapa. Que confusão é essa, gente? Misoginia dentro do PT? Será que agora até os membros do diretório do PT aqui no estado de Goiás são vítimas agora da chamada misoginia ou são autores da chamada misoginia? Ou sei lá, né? A misoginia tá aí, porque as mulheres de esquerda arrumaram essa aí, porque sempre que elas forem confrontadas, elas têm mais um argumento, né? Misoginia. Pronto, é misoginia. Não me querem na chapa? Misoginia. Me querem candidato a governo? Eu não quero? Misoginia. Estão me contrariando? Misoginia, e por aí vai. Só sei que é o seguinte, a coisa tá feia no PT aqui em Goiás, eles estão em dúvida, em quem vai fazer o palanque derrotado do Lula em Goiás. Porque, como eu disse, nem elas acreditam na vitória do Lula. Nem elas acreditam que o Lula pode eleger um governador, muito menos um senador ou senadora aqui no estado de Goiás.
Que bacana. A briga tá boa. Pena que a imprensa não divulga tanto, né? Se fosse alguma questão interna do PL, já estaria até no Jornal Nacional. E o Lula resolveu atacar o PT e os governos petistas, mas sem saber. Obviamente porque ele é burro pra caramba e falou, criticou os governos petistas, mas eu acho que ele não caiu na real. Dá só uma olhada nisso aqui para esse problema que o Brasil e o estado de Goiás enfrentam. Você sabia que nós temos mais de 133 obras paradas no Marajó? A responsabilidade das pessoas que governaram esse país. A responsabilidade das pessoas que governaram esse país. Ontem eu fui inaugurar a escola, que estava desde 2013 paralisada. Creches que estavam desmontadas, caindo aos pedaços. Ele só não sabia que quem governava nessa época era justamente ele ou a Dilma, ou seja, era o PT que estava no governo. E tem um grande problema realmente, são as obras paradas, que é a maior fonte de desperdício de dinheiro público, dinheiro nosso jogado no lixo. Hoje no Brasil nós temos mais de 11.400 obras paradas. E trazendo aqui para o estado de Goiás, onde eu sou pré-candidato a deputado estadual, nós temos um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, que mais de 50% das obras que têm recurso federal e até mesmo recurso do estado estão paralisadas. Ou seja, são bilhões de reais que são jogados no lixo. E aí a gente percebe tantos candidatos, né, pré-candidatos falando que tem que fazer projeto, tem que ter projeto, projeto de lei, deputado que fala em fazer obra, ele fez obra, sendo que isso não é papel de parlamentar. Um dos principais, se não o principal papel de um parlamentar é fiscalizar o dinheiro público. E uma das minhas pautas que eu quero levar enquanto pré-candidato a deputado estadual por Goiás é a fiscalização dessas obras paradas, desse dinheiro que está sendo jogado no lixo. E sabe o que é o mais engraçado? Dessas obras, as principais que estão paradas, né? As principais obras envolvem saúde e educação, que é justamente o que os políticos dizem defender. Ou seja, não tem que ficar falando que fez obra, porque deu emenda. Isso aí é mais do que obrigação. Tá? Emenda é dinheiro do povo. Agora, tem que fiscalizar a conclusão dessas obras, porque uma obra que é iniciada e é paralisada é o nosso dinheiro que foi jogado no lixo. E repito, são bilhões de reais. E o PT, como o próprio Lula disse, não sou eu que estou dizendo, vocês viram aí, o próprio Lula disse, é campeão em fazer isso. Lançam lá a obra, soltam fogos e metem para a população, faz aquela mentiraiada toda e a obra nunca é concluída. Essa é uma pauta que eu vou lutar aqui no estado de Goiás enquanto pré-candidato a deputado estadual. Gente, a gente tem que expor isso aqui, com certeza absoluta, porque assim, o Lula tá basicamente dizendo que o governo é inútil, né, que tem muitas obras paradas, centenas e milhares de obras paradas no Brasil inteiro, só que água, o que o Lula tomou nesse dia, né? O que o Lula tomou nesse dia? Ou ele bateu a cabeça, não tá bem das cacholas, porque o Lula tá reclamando que o governo, né, os governos anteriores não terminaram as obras, mas acho que ele esqueceu que só o PT está aí há quase 20 anos no poder. Então, o próprio Lula está admitindo que ele e a Dilma foram inúteis com as obras inacabadas durante todos esses anos. É isso, gente. Lula admitindo que todos os governos do PT, né, entre ele e Dilma Rousseff, eles foram inúteis, foram ineficientes, foram incompetentes, porque, segundo Lula, tem muitas obras inacabadas. Resumindo para vocês, Lula acabou de dar um tiro no pé e perder milhões de votos, né? Porque ele admitindo que o governo dele e da Dilma era fracassado. É um fracasso, é um fiasco total. Meu Deus do céu. Agora, sobre a briga lá em Goiás, essa questão do delúbio, né, o delúbio, meu Deus do céu, gente, Adriana Corsi, só para título de informação aqui para vocês, no último pleito eleitoral, tá, que ela se candidatou a prefeita, né, de Goiânia, gente, ela tinha vergonha de colocar as cores do PT na rede social dela, ela tinha vergonha de usar o vermelho, teve evento em que o Lula foi para Goiânia, ela sequer foi lá receber o Lula, então assim, a própria Adriana Costa já está meio que se distanciando do Lula, já tem um tempo, eu já venho reparando, eu sou de Goiás, eu acompanho a política de perto de Goiás, moro em Minas Gerais, e eu sei muito bem, a Adriana Costa, ela basicamente tem vergonha do Lula, então eu acho que é um motivo que ela está encontrando para sair fora do Lula. Agora, é claro que Delúbio Soares, aquele criminoso bandido do mensalão, ser candidato a deputado federal, isso é uma vergonha, né, gente? Tá? Isso é uma vergonha. A justiça permitir que aquele Delúbio volte a concorrer a algum
tipo de cargo. Imagina esse homem tendo acesso às emendas parlamentares, a milhões e milhões das emendas parlamentares. O que esse homem não vai fazer, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, tá? É assim, é surreal a justiça do Brasil, né? Uns aí inocentes estão presos e o Delúbio. Quem que não se lembra do Delúbio, né? Do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, escândalo de corrupção, prisões. E o cara hoje tá, além de livre, podendo concorrer aí a qualquer cargo público. E nisso o Bolsonaro tá lá naquela situação. É surreal. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque eu tenho uma bomba para trazer para vocês com relação à greve dos caminhoneiros, tá? A greve dos caminhoneiros ganhou tração, ganhou força, e parece que dessa vez os líderes dos caminhoneiros não vão aceitar serem enganados novamente. Parece que dessa vez vai acontecer paralisação. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula está desesperado com essa notícia. Imaginem acontecer paralisação, greve geral, nacional dos caminhoneiros em pleno governo Lula e num pior momento em que o Lula está aí enlouquecido fazendo campanha eleitoral. Tá aqui, gente, tá? O vídeo foi postado hoje de madrugada, tá? Caminhoneiros acabam de entrar em greve em todo o Brasil. O anúncio foi feito aqui há poucos instantes, vejam só, para vocês, eu vou trazer logo em seguida a matéria explicando para vocês os bastidores de toda essa informação que implodiu Brasília, agora neste exato momento, vejam só. Bora. Boa noite a todos. Bom dia, boa noite para todos os caminhoneiros do Brasil aí. 00:13 do dia 13, esse recado vai para todos os caminhoneiros e para o Alcolumbre, tá bom? Em especial o Alcolumbre aí, ó, Porto Santos parado, como pedido pela categoria, como pedido pelo sindicato, as empresas respeitando, tá bom? Alcolumbre, coloque a nossa pauta para votação, porque senão essa resposta vai ficar 100% sua. É isso, rapaziada? É isso aí. Aí, Alcolumbre, ó, senador, tá na tua mão, tá na mão do senador. Isso aqui é direito do caminhoneiro. Então faz favor, pensa e pensa 3 vezes. Senão vai ficar parado no seu nome, tá bom? Bota pra votar! Bota pra votar! Tá aqui, gente. Vocês viram que eles reforçaram, né, o nome do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, algumas vezes aqui durante esse curto vídeo. Porém, gente, eu percebi aqui nesse vídeo que o recado não foi só para Davi Alcolumbre. Também foi para Lula da Silva. Vocês vão entender, porque eu vou colocar lá no início. E reparem que o líder aqui dos caminhoneiros pronunciou o número 13 2 vezes. Lá no início ele disse o seguinte, olhem só, gente, tá? Agora são 12:13, ou seja, agora são 00:13 de hoje, dia 13. Em 2 momentos ele citou o número 13 aqui nesse vídeo. E eu tô vendo muita gente aí dizendo que isso aqui pode ser um recado direto para o Lula. É lá no início, vejam só. Vou colocar de novo, porque eu acho que muita gente não se atentou a esse detalhe. Ele fala, hoje, 00:13 do dia 13, vejam só. Será que isso aqui foi um recado para o Lula? Uma mensagem subliminar? Vejam só. Bom dia, boa noite para todos os caminhoneiros do Brasil aí. 00:13 do dia 13, esse recado. Tá vendo só? 00:13 do dia 13, e esse recado... E aí, gente, pra mim, não foi recado só pro Davi Alcolumbre, não. Eu acho que ao citar o número 13 aqui 2 vezes, será que foi proposital? Ou será que foi só uma coincidência?